quando eu boto uma coisa na cabeça, então eu quero gastar toda a minha energia entendendo como aquilo funciona. É por isso que a gente escreve livro, né? Para ter onde guardar tudo isso que se passou na sua cabeça. Você sabe que eu lembrei agora, recentemente eu recebi aqui, Márcio, o Eduardo Gianetti, e ele disse que a maior habilidade para ele, mais importante da vida dele que ele aprendeu é gostar de estudar. Gostar de ficar consigo mesmo. Eu vi esse episódio, sim. Gostar de Foi ficar legal. consigo mesmo. Ele aprendeu isso? Ele diz mais ou menos no final ali, ele fala, cara, pra mim, o fato, quando eu estou entre os meus livros fazendo anotação, que é o mesmo método que você falou, né? Pô, 30 anos para escrever isso daqui, significa que você tem um processo de organização, o seu método de leitura e de organização de ideias, ele é avançado nesse sentido, mas é um playground com você mesmo. E é tipo orgânico, sim, eu adoro ficar com as minhas coisas, sempre fui assim. Tá. E inclusive eu me colocava essa questão, será que eu escrevo tanto para ficar sozinha ou eu fico sozinha para escrever tudo isso, né? Eu ficava sempre em dúvida, porque no fundo você fica com muito prazer com você mesmo, e eu falo, acho que era o Lobo Antunes, aquele escritor português que dizia, né, que as pessoas que escrevem, elas não atrapalham ninguém, elas ficam ali. Eu brincava com isso, dizendo, quem escreve nunca é chato, né? A pessoa fica lá no mundinho dela, em vez de ficar atrapalhando os outros, ela tá ali sem chatear ninguém. E um outro aspecto que eu vou te contar também, que para pessoas como eu, como Elias Jabbour, que eu estava hoje assistindo, como, sei lá, Gianetti, como teu pai, como tantos outros. Eu acho, assim, também que, assim, o processo mental é tão gigantesco que se você não canalizar isso para uma coisa muito boa e para uma generosidade com o mundo, sabe? Você pode realmente ficar um paranoico. O Freud falava isso, ele dizia assim, que a filosofia, aliás, a paranoia é a filosofia ou melhor, deixa eu organizar aqui. A paranoia é um sistema filosófico que não deu certo. Da mesma maneira que a histeria é uma obra de arte que não deu certo e que a neurose obsessiva é uma religião que não deu certo. Então, no fundo, é isso. Eu acho que é muita gente que é assim, né? E eu acho até, eu tenho uma hipótese super selvagem, assim, de psicanálise selvagem mesmo, que eu coloco às vezes, que é o seguinte: será que as pessoas que estão por aí com tanta angústia, com tanto sofrimento, com tantas questões mentais, será que elas não estão mal resolvidas, na verdade, com uma pulsão intelectual, sabe? Então, porque, assim, a gente fala tanto, hoje em dia, né, tá na moda, falar de afetos, de afetividades. Eu gosto mais até de falar de sensibilidade, sabe, de emoções e tal, de sentimentos. Mas eu entendo também o território dos afetos, embora as pessoas falem do jeito muito positivo, e afeto nem sempre é uma coisa positiva. Então, eu acho um nome muito genérico. Mas, em todo caso, as pessoas estão falando muito disso, estão falando muito em inteligência emocional, e elas estão esquecendo que a razão também é uma emoção. O Nietzsche, né? Aquela ideia do Nietzsche, né? De que a razão... É uma tradução, assim, né? Ele fala que o conhecimento é o mais potente dos afetos, mas eu gosto de pensar que a razão, né? A capacidade de pensar de maneira radical, aí sim. Que é um afeto, é uma pulsão. Não é uma competência só, não é uma coisa fria. É uma coisa que envolve seu desejo de entender o mundo. O nosso lado racional, ele tá a serviço do nosso emocional, de certa forma. Né? Eu acho. Acho que é uma... Quando você pensa, eu escrevo assim, fico lá escrevendo. Eu posso estar sei lá, acordar num mau humor. Até eu sou muito assim. Se eu ficar realmente um dia inteiro sem escrever, às vezes eu começo a me sentir esquisita, tá faltando alguma coisa. Vou lá, escrevo, volto ao normal. E eu acho que tem isso, sabe? Você se regula, você se equilibra, você se calibra para estar no mundo. Então vamos usar essa expressão, é uma ferramenta mesmo, é um recurso emocional incrível. Total. Cara, eu passei a pandemia, eu via na minha família, ao meu redor, todo mundo dopado, todo mundo tomando... Eu nunca tomei um Rivotril na vida. Cara, o máximo que eu tomei na vida foi Floral.
E uns fitoterápicos, assim, pra dormir, pra ficar de boas. Eu nunca nem fumei maconha, tem mais isso, que aliás, o povo gosta de dizer que a minha maconha vive estragada. Nas redes eles xingam a gente assim. Aí amores, eu nem fumo maconha, não uso droga nenhuma. O máximo que eu gosto é tomar um vinhozinho de vez em quando. Olha só. Não, eu adoro essa vida a sobriedade mental, sabe? Entender, cara. E escutar uma pessoa inteligente falando também é um negócio bom. Ler um livro inteiro do começo até o fim. Entender uma coisa, pegar um objeto de investigação que pode ser assim, desde, sei lá, o cérebro humano até uma planta, sabe? Entender como é que esse negócio funciona é o tesão fabuloso. No conhecimento mesmo. Sim. É isso que eu fico ouvindo você falar. E com um tanto de inveja de chegar nesse lugar, e porque eu tô lutando com o meu primeiro livro há uns 2 anos, assim, para ele sair com uma síndrome do sabotador, né? Uma enorme com uma barra que é muito alta, que eu coloco pra mim mesmo e que às vezes para as outras pessoas nem é. Eu não lembro onde eu ouvi alguém falando que um escritor é a princípio um egocêntrico. Alguém que se ama mesmo, né? Porque você escrever alguma coisa e achar que as pessoas vão ler aquilo e se identificar tem a ver com o ego, mas esse método e esse tesão eu adoraria desenvolver, porque é difícil, Márcia, para quem não tá nisso. Começa você se apaixonando pelas palavras, né? Pelas palavras. É a paixão pelas palavras, aí você começa a mexer com isso, aí você começa a ver que esse território é fantástico. Então, para mim, no começo era muito isso, eu ficava fascinada com as palavras possíveis, sabe? Quase poesia mesmo. Inclusive escrevi bastante, assim, mas não sou uma boa poeta, então logo eu tenho... Aí você descobre isso, as formas, né? Qual é a forma que te pega? A minha, na literatura, é o romance que me pegou. Então, porque eu sou prolixa. E aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer com isso, né? Ficava professor, né? Você começa, liga o botãozinho, sai falando. Mas eu tendo ao romance, então eu não sou uma boa poeta, não sou uma boa contista, já escrevi contos, poesias e tal, mas não é a forma que me agrada. E aí eu acho que é isso. Só que, por outro lado, eu tenho livros, escrevi muitos livros e sei lá, todo ano eu lanço um livro novo, enfim, é meu jeito. Mas tem livros, esse aqui, por exemplo. Primeiro o arquivo dele, 2003, para sair em 2025. E no meio do caminho, vários outros que foram nascendo. Tem livro que eu demorei 7 anos, 8 anos, 10 anos, 5 anos. Tem livros que estão comigo que eu não sei se eu vou terminar numa vida, entendeu? Sim. Tem livro que eu escrevo só para me divertir. Eu tenho um romance lá que ele é cheio de ilustração, que é uma história doida. E eu vou escrevendo aquilo quando eu tô cansada, porque eu, por exemplo, não gosto de... Um monte de coisa que as pessoas fazem, eu não gosto de fazer. Tipo, e eu ver série. Tipo, eu nunca vejo série. Série, assim, tem que me pagar. Eu nem me pagando, né? Eu não vejo, acho chato. Às vezes vejo um episódio, porque por algum contexto, assim. Mas acho chato, não gosto da linguagem, não gosto de novela. Filme tem que ser muito bom. Claro, eu já vi muito cinema, mas tem que ser muito bom. Não. Eu sou muito chata. Você disse que você é prolixa, porque no caso do meu pai, por exemplo, o método de escrita dele, ele tem também 50 livros lá, mas são livros que primeiro são falados, né, a partir de palestras, de entrevistas, e ele tem muito conhecimento, claro, dentro da cabeça, e depois faz a revisão e tal, e aquilo torna algo mais tátil, né, junto com editores e tal, essas coisas para materializar isso em livro. O seu não, o seu é um prazer de sentar e escrever, que eu acho isso fascinante. Eu quero isso assim, para mim. Não, eu acordo de manhã e já vou. Agora tem as místicas, né? Por exemplo, se eu falar com alguém de manhã, eu já não consigo escrever. Então, eu tenho que estar sozinha. Então, eu vivo sozinha. Eu sou tipo a Virginia Woolf, um teto todo seu, sabe? Eu falo isso até para as minhas amigas. Eu vivo uma situação, hoje em dia, uma situação muito boa. Vivo só eu na minha casa, só eu. E eu posso o que eu quiser, e eu tenho isso. E fico escrevendo meus livros, acordo e já vou fazer isso. Quando a minha filha era pequena, eu tinha que acordar muito cedo. Então, esses dias ela me disse, mãe, eu passei a vida vendo você acordar às 5 da manhã para escrever. Então, porque aí... Até
a casa começar a funcionar, eu ficava sozinha. E nas épocas que tinha outras pessoas morando comigo, eu pedia a elas, se elas acordassem, não falarem comigo, porque se falassem comigo, é que nem aquela personagem, a Blimunda, do José Saramago. Ela tinha que, tipo, porque ela tinha visões, né? Então ela tinha que comer um pedacinho de pão antes de começar o dia, porque se ela não comesse, ela começava a ter as alucinações dela, enfim, as visões. Sei lá, são pequenas manias, né? O George Agamben também, ele fala que o escritor tem que se dar ao luxo de contemplar o seu gênio. Gênio aí no sentido no sentido romano desse termo, né?